Feliz ano novo para você, bom dia. 2021, eu sei, vai ser um ano muito especial para você, então felicíssimo ano novo, Caparica. Oh, obrigado. Obrigado, Lisandra. Você sabe, demorei, mas eu alcancei o André Lofredo, hein? Que o Lofredo foi 3 de uma vez. Eu fui, 1, 2, 3. Daqui a pouco tá chegando o Antônio aí para completar a nossa família. Obrigado a você, Lisandra. Feliz ano novo para todo mundo que acompanha o Sport TV News. Feliz ano novo para o Lofredo e também para o Martim. Vamos falar do São Paulo, então, que tem um novo coordenador de futebol, um velho conhecido do torcedor do São Paulo, Muricy Ramalho, que ontem teve um dia agitado no CT da Barra Funda. Ele foi lá, se apresentou aos jogadores, já bateu um papo com o técnico Fernando Diniz. O Muricy Ramalho, que assinou o contrato de 3 anos, é a primeira contratação do novo presidente do São Paulo, o Júlio Casares. E o Muricy Ramalho tem uma questão importante no contrato dele, uma cláusula que o impede de assumir como técnico, ou seja, para deixar o técnico do São Paulo, no caso agora o Fernando Diniz, mais tranquilo para fazer o trabalho dele. A gente sabe que o São Paulo, nessa seca que está de 8 anos, não vence um título desde 2012, toda vez que teve uma crise, o Muricy Ramalho apareceu como o principal nome para assumir o clube. Então existe essa preocupação com ele nesse novo papel de coordenador de futebol. E o que vai fazer o coordenador de futebol? Ele vai fazer ali o meio de campo entre os jogadores e justamente a comissão técnica, o Muricy Ramalho, que já começa a trabalhar imediatamente. O São Paulo, que enfrenta na próxima quarta-feira o Bragantino com alguns problemas. O Luan está suspenso e o Luciano continua como dúvida, com uma inflamação na perna esquerda. O mais provável é que o Luciano não esteja à disposição, e aí vai depender muito de como o Fernando Diniz vai querer aproveitar o Tietê. Caso ele jogue como volante, substituindo o Luan, aí quem deve jogar como atacante ao lado do Brenner é o Vitor Bueno. Caso o Tietê jogue ao lado do Brenner no ataque, como fez, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, aí o Diego Costa pode aparecer como uma opção jogando como volante, ele que já desempenhou esse papel jogando na base, né? Ele hoje atua como zagueiro. E outra opção seria colocar o Hernanes, embora o Hernanes já tenha 35 anos, já não tem aquela condição física que ele costumava apresentar. Caso ele jogue, aí sim o Daniel Alves pode ser recuado para jogar como segundo volante. É isso, São Paulo enfrenta o Bragantino às 9h30 da noite da próxima quarta-feira, líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de distância, e vai ter a volta importante também do Reinaldo, que não pôde jogar contra o Grêmio. É isso, Lisandra. Obrigado, um beijo para você. Valeu, Caparica, beijão, uma boa hora para Antônio, papai e mamãe por aí, viu? É isso, viu, Lofredo? O cara te alcançou, tu meteu ali 3 de uma vez só, o Caparica aos pouquinhos chegou a 3 filhos também, como ele bem disse. Você sabe que quando os meus filhos nasceram, né, 3 meses antes da Copa de 2014, eu, com eles com 3 meses de idade, eu passando uma temporada com o Anselmo Caparica em Manaus, cobrindo a Copa do Mundo. Não posso dizer que foi o momento mais feliz da minha vida, não, porque eu estava muito preocupado fazendo aquela cobertura de Copa, mas o Caparica foi meu companheiro aí nos momentos de apreensão, naquele comecinho difícil, que é para quando se tem um filho. Eu tive 3 de uma vez. Enfim, ele teve um intensivão importante aí, né, contigo, né, Lofredo? Mas vamos à vaca fria aqui, vamos falar de São Paulo. Muricy Ramalho, agora como novo coordenador, né, contrato assinado, coordenador de futebol do clube, vai ter ali uma relação muito direta com o Fernando Diniz. Eu quero saber como é que vocês imaginam, como é que vocês estão imaginando, hein, Lofredo, essa interação entre um ex-técnico e um técnico de tantas convicções como é o Diniz? Bom, primeiro que, assim, eu acho que está muito claro que o Muricy é um ex-técnico, tá? Ele se afastou desse trabalho de campo por uma questão médica e ele já ficou um bom tempo afastado, recusando propostas, inclusive trabalhando aqui como nosso colega e deixando bem claro que não tinha interesse em assumir uma função no futebol ali, no banco de reservas. Então, isso não aconteceu no São Paulo muitas vezes. Acho que isso faz com que o trabalho do Diniz e de outros técnicos que virão, talvez, muito provavelmente, aliás, no período Muricy Ramalho, tenham essa tranquilidade para trabalhar. Então vai ser interessante. O trabalho específico a gente vai ver no decorrer aí nesse início, no dia a dia, porque cada time tem um nome e uma função diferente ali no seu organograma de futebol para algumas coisas
para alguns cargos que são exatamente iguais. Então vamos ver o que exatamente, qual vai ser exatamente a função do Muricy. E falando de... Fala, Martim. Não, o Muricy não quer, tá claro, ele já encerrou a carreira de técnico, tem um contrato que impede, uma cláusula dentro de um contrato que impede. Mas o que vão pedir para ele assumir o São Paulo, pode ter certeza que o primeiro técnico que balançar, perder 2 jogos seguidos, ele vai ouvir muito esse pedido, tanto da arquibancada quanto internamente, vai ouvir muito mesmo. E falando de time, Martim, temos aí Luan suspenso, Luciano improvável, Reinaldo de volta. Queria que você analisasse aí perdas e ganhos do time para enfrentar o Bragantino. Sem o Luan perde muito, né? É o dono da posição ali, como o Caparica estava explicando, a substituição do Luan vai demandar uma engenharia ali do Fernando Diniz. E sem o Pablo, né, no ataque, sem o Luciano e sem o Pablo, que seria o reserva dele. Então, sim, o Tietê funcionou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, porque o Atlético tinha outra proposta, né? E veio aqui para tentar jogar de igual para igual contra o São Paulo e não conseguiu chegar nem perto disso. E o Fernando Diniz tentou de novo o Tietê contra o Grêmio e aí claramente não funcionou porque o Grêmio veio aqui para não jogar, né? Como o Fernando Diniz reclamou tanto depois do jogo. Então, vamos ver o que ele vai fazer, se vai tentar o Vitor Bueno no ataque. Enfim, vai ser um São Paulo diferente contra o Bragantino. O jogo é aquele para recuperar o ânimo, né? Recuperar a confiança. Depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil, o São Paulo não pode deixar isso atrapalhar o seu caminho no Campeonato Brasileiro. Reinaldo é um retorno importante, né? Aqui o levantamento do espião estatístico coloca o Reinaldo como rei das assistências com bolas aéreas, 9 assistências com bolas aéreas, 5 cruzamentos, 3 escanteios, uma falta levantada na área, Lofredo. É muito importante também na bola parada. Ele é um escape, né? O São Paulo começa a jogada e sabe que ali, pelo lado esquerdo, o Reinaldo vai passar, vai se apresentar e vai poder receber essa bola. Então não é só na fase final de ataque, né? É quando o São Paulo está saindo também, sabe que essa virada de lado, ou quando sai pelo meio, consegue encontrar um lado esquerdo com ele desenvolvendo. Então o jogo é muito mais amplo do que ser apenas o rei da assistência, ou então o finalizador, que ele também, quando chega ali próximo, ele tenta a finalização. É uma peça bastante importante com o nível de substituição. Os elencos, claro, é muito difícil você ter um elenco no futebol brasileiro e falar assim, vai sair o titular, vai entrar o reserva, é praticamente a mesma coisa. Não tem, mas nesse caso eu acho que o São Paulo tem uma diferença bem grande. Inclusive o Léo jogou como zagueiro muito tempo, ou seja, as características são muito diferentes.